vou precisar virar a página aqui. Entendam a posição do apresentador. São muitos assuntos. E eu vou pedir para a produção trocar, inclusive, porque daqui a pouco a gente vai ter conosco o Cristóvão do Espírito Santo, que ele entende muito a respeito desse tratamento precoce, é um estudioso. Então a gente vai precisar dele para falar sobre esse tema. Por gentileza, produção, vamos falar da saída de Jânio Darro do PSDB, ele que é prefeito de Trindade. Nós fizemos o convite, inclusive, para ele participar conosco aqui. E ele que era, sem dúvida, pelo menos no momento, um dos principais nomes do PSDB, acabou deixando o partido. O PSDB que sofre hoje, Reginaldo Júnior, de um problema sério de identidade, de legado. Afinal de contas, Thales Barreto, que foi candidato a prefeito de Goiânia, teve apenas 1% dos votos. Como que você vê essa saída, Júnior? O PSDB em Goiânia, depois de Nion Bernardes, ele só se diminuiu, né? Infelizmente, quando o Nion deixou, depois do falecimento de Nion, o PSDB... depois da última administração do Nion, o PSDB em Goiás não conseguiu mais eleger pouquíssimos, inclusive, vereadores. O caso de Thales Barreto é um caso clássico, muito fácil de entender, depois de uma rejeição gigantesca que o partido sofreu, né? Quando colocaram José Eliton candidato a governador, foi uma derrota vexatória para o partido, porque o governador Marconi Perillo, naquela época, não conseguiu unir a base, né? Depois que o Zé Eliton, que assume agora o PSDB, ele assume, na época que assume o governo, ele não conseguiu unir a base. Eu acho que o PSDB está mais desunido, é um partido mais partido do que nunca. Partido rachado, trincado hoje? Cada um para um lado, né, Jean? O PSDB hoje é um partido dividido desde a esfera nacional, né, da sua presidência nacional. A gente é de conhecimento público, notório, que o João Dória tentou assumir a presidência do partido em âmbito nacional na marra, né, querendo tirar no tapetão? Querendo tirar o Bruno Araújo. Houve uma reação muito grande do pessoal do PSDB lá, os parceiros, os aliados ao Bruno Araújo, contra esse ato, mais uma vez, antidemocrático do João Dória, que queria tomar na marra. Aliás, ele já tirou de cena o Alckmin, né, que era o nome mais importante do PSDB até a chegada do João Dória. Então, o PSDB hoje é um partido rachado, fragmentado, desde lá do topo até a parte mais rasa deste partido, que está em franca decadência. Aliás, como toda a esquerda brasileira, o problema uma do decadência PSDB, total. eu acho, Jean, o problema do PSDB é que o PSDB não sabe de que lado está. Ele é aquele tucano, aquela mesma imagem. É um tucano em cima do muro, né? Só que agora sem pena e sem bico. Na verdade, eu discordo disso que você está falando. O PSDB sempre teve um lado que foi o lado da esquerda, sempre foi unido ao PT. Eles brigavam, né, polarizavam as eleições aí durante pelo menos 2 décadas, mas nos bastidores, no âmbito ali da logística dos dois partidos, eram aliados total, né? Ministros de um... Namorado escondido, Jean? O namoro escondido, muito escondido, mas de paixão mútua e grande, viu, Júnior? Muito bem, inclusive a produção tá atenta aí, como sempre. Aliás, Rafael, eu jamais vi na história um presidente entregar a sua faixa para outro que estava assumindo, com tanto amor, tanta paixão, tanta felicidade, como o Fernando Henrique entregou a faixa presidencial para o Lula em 2003. Foi uma das cenas mais comoventes que eu já vi na minha vida. Você chorou, José? Eu chorei de tristeza, né? E por saber, você votou no Lula, e por saber o que viria. Você chegou a votar no Lula já? Eu votei no Lula, infelizmente, uma única vez, foi na eleição contra o Collor de Mello. Muito bem. O Martiniano votou? Já votou no Lula, Martiniano? Vamos colocar o Martiniano na história aí também. Votou? Votei em 89, né? Só em 89? Olha só. Votei em 89. Depois eu já estava na lógica de construção de outros projetos, né? Perfeito. Outros projetos à esquerda, justamente porque a vida não comporta essa conversa, palavras e palavras não alteram os fatos. Alguém que manda jogar água às 5 horas da manhã no frio do inverno de São Paulo, em mendigos no meio da rua, não pode ser de esquerda. Não pertence a partido de esquerda. Alguém como Fernando Henrique, aqui está o problema. Você que está nos acompanhando, eu quero que, se for possível,
capturem essa dinâmica da vida política brasileira. Esse modelo neoliberal, esse modelo fundamentalista que faz do Estado um instrumento de Robin Hood às avessas, tirar dos pobres para dar para os ricos, através de uma política econômica que, por exemplo, no senhor Fernando Henrique Cardoso, em 1995, aprovou uma lei no Brasil, que só existe no Brasil e na Estônia, em que pessoas jurídicas não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Não se regulamentou o imposto sobre ganho de fortuna. Isso foi no governo do Fernando Henrique, foi no governo do PT, nos governos, ambos os governos. E tiraram sempre dos pobres, fizeram reforma da Previdência, fizeram reforma trabalhista, tiraram direitos, contrariaram a lógica social da Constituição. O Fernando Henrique, muito mais do que o PT, não tenha dúvida disso. Agora, o problema é que aqui, para manter essa política econômica, precisa de porrada, cacete, bomba, porque essa política é excludente, agudiza a crise social, claro, joga, Martiniano, como nós temos no Brasil de hoje, 51 milhões de trabalhadores em trabalho precário, quando tem trabalho. A metade disso não tem trabalho nenhum. Essa política econômica precisa de força, de violência para ser implementada, porque as pessoas reclamam disso naturalmente, lutam para sobreviver. E é por isso que o PSDB está sem caminho político, porque levar essa política de arroxo no bico, no papo, não leva mais. Por isso, o Bolsonaro é aceito pela banca, pela elite financeira, pelos setores mais duros e insensíveis do capital. É por isso que tapam os olhos para as grosserias do Bolsonaro, porque lhes interessa essencialmente o dinheiro. É por isso que o Guedes está lá. E o Fernando Henrique e o PSDB, com a sua trajetória, com o mínimo de compromisso democrático, na luta contra a ditadura, em todo mundo que lutou contra a ditadura, agora, segundo o Jean, é de esquerda, porque se você tirar um paralelismo disso, vai bater aí, né? Pois é, esse compromisso Fernando Henrique e o PSDB não tem como manter. Vejam como o PMDB se desfez nacionalmente. É preciso resolver esse problema. O PT, inclusive, tem esse problema. O PT, o governo do PT, caiu ao final porque queria servir a dois senhores. E o Lula foi o pai de dizer, nesse país, ninguém ganhou tanto dinheiro quanto os empresários. E dando as migalhas para os pobres, do ponto de vista de sua lógica de política compensatória. Isso não se sustenta mais. Nós precisamos de uma política de emancipação do nosso povo, ou, do contrário, vai ser isso aí mesmo. Cacete, bomba e porrada, sem demagogia e sem conversa. Não vai sobrar para o PSDB. Deixa eu controlar o tempo aqui. Os ânimos estão à flor da pele. Jean, vou te dar 15 segundos, Jean. Okay, eu tenho que chamar mais um comentarista que vai estrear aqui conosco. Um timaço de analistas, sem dúvida. O melhor time do Brasil, Jean. Não, mais uma vez, por incrível que pareça, eu vou concordar com o Martiniano quando ele diz que o João Dória não é de esquerda. Realmente não é. O João Dória não é de esquerda, não é de direita. Ele não é nada. Ele é ele e o oportunismo dele. Né? Então, nisso eu concordo com o Martiniano. E só para dizer que eu vou pedir em público aqui perdão ao povo brasileiro por ter votado no Lula em 89 contra o Collor de Mello, mas felizmente o meu voto não teve efeito porque o Lula não ganhou. Mas é um ato que eu me arrependo amargamente e peço perdão ao público por esse ato vergonhoso. Inclusive, em 89, quem perdeu foi só o Brasil, né, Jean? Ali não tinha jeito, né? Collor contra Lula é ou fogo ou igual espada, aquelas né? frases da Dilma, né? Um ganhou, o outro perdeu.